Olá pessoal, hoje no dia 2 do treinamento intensivo do Jazz, eu vou mostrar para vocês a introdução ao colar eletrônico, começando pelo ajuste do colar no pescoço do cachorro. Então o colar eletrônico ele não pode ficar largo, os dois pontos de contato precisam estar em contato com a pele para que o colar funcione da forma correta. Então ele não pode ficar se movimentando no pescoço, ele tem que ficar justinho, não apertado demais e também não muito largo. Eu sempre gosto de fazer a introdução ao colar eletrônico utilizando o Place. É um dos motivos pelos quais eu faço essa introdução no segundo ou terceiro dia de treinamento do cachorro, porque eu quero construir essa base no Place e uma base de recall para eu introduzir o colar eletrônico. No caso do Jazz, ele já sabe alguns comandos básicos, então é isso que eu vou utilizar no nosso treino. O Place, senta, deita e recall, que é ele voltar para mim. Eu normalmente começo a fazer esse exercício no nível 3 do colar eletrônico, que a maioria dos cachorros não sentem. Então eu começo desse nível e vou aumentando para eu descobrir qual que é o nível mais baixo que ele sente. Muitos cachorros não vão ter nenhum tipo de reação mais extrema, como se coçar, se assustar, balançar a cabeça, e é por isso que eu utilizo esses exercícios básicos para eu ter certeza se o cachorro sente ou não. Lembrando que essa sensação mais leve do colar eletrônico, ela é muito leve, então muitos cachorros simplesmente não vão ter reação nenhuma porque eles não sabem o que fazer com aquilo, e é por isso que eu repito os exercícios várias vezes. Basicamente o que eu faço é, eu coloco o cachorro no Place, vou para a ponta da minha guia, chamo ele, aperto o meu colar até ele chegar em mim. Quando ele chega perto de mim, eu solto. Eu falo o comando senta, aperto o meu colar. Quando ele senta, eu solto. Falo o comando Place, aperto o meu colar. Quando ele vai para o Place, coloca as 4 patas lá em cima, eu solto. Então eu repito essa sequência com todos os comandos. Primeiro vem o meu comando verbal, depois eu aperto o meu colar até o cachorro completar o comando. Eu estou utilizando guia nesse exercício porque o cachorro não sabe o que isso significa. A guia serve para eu direcionar o meu cachorro para o que ele precisa fazer e assim ele começar a entender o que esse sinal faz, como que ele liga e como que ele desliga. Então a minha intenção no treino é que o cachorro acerte todas as vezes, para assim a gente ir repetindo e ele entender que essa sensação ela vem quando eu estou pedindo alguma coisa e ela vai embora quando o cachorro completa. Eu vou fazer a mesma coisa com o comando não. Então vocês acabaram de ver que ele veio correndo mais empolgado e pulou em cima de mim. Eu falei não, apertei o meu colar, afastei ele com a guia e soltei o meu colar. Depois de repetir algumas vezes, eu conduzo ele até o Place, vou até a ponta da guia e só aperto o colar sem falar nada. E se ele não tiver nenhuma reação, eu subo mais um nível, aperto o meu colar. Se ele não tiver nenhuma reação, eu dou um toquezinho na guia para ele vir, ou eu chamo ele verbalmente e repito o processo. E assim eu vou subindo de nível em nível para eu ter certeza se ele sente ou não. Se eu aperto o meu colar e ele sai do Place sem eu falar nada, é um indício de que ele está sentindo. E assim eu vou repetindo, depois um nível acima, um nível abaixo, para eu ir testando se o cachorro realmente está sentindo alguma coisa e é por isso que ele está vindo para mim. Eu não quis acelerar esse vídeo para vocês acompanharem como que é lento esse processo. Então eu faço tudo muito devagar, é um exercício de concentração. O cachorro precisa prestar atenção no que está acontecendo. Então eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar vocês acompanhando. Se tiver algum detalhe em algum momento, eu sinalizo aqui para vocês.
Eu decidi pegar um petisquinho para ele para poder recompensar de forma mais evidente quando ele volta para mim, porque eu fiquei um pouco na dúvida se ele estava sentindo no 7 ou no 8, e para eu tirar essa dúvida, eu peguei o petisco para marcar mais esse momento que ele vem para mim. Então, eu repeti várias vezes no 7, no 8, no 9, e a minha conclusão foi que ele começa a sentir no nível 8. Mas isso é uma referência, tá, pessoal? Isso não é uma coisa fixa. Então, isso vai variar de acordo com o dia, vai variar de acordo com a situação. Então, eu não gosto de ensinar para vocês ou falar que o cachorro tem um nível fixo de trabalho, que é esse nível mais baixo que ele sente. Isso não existe no colar eletrônico. A sensibilidade do cachorro varia muito. Então, eu tenho como uma referência o nível 8. Mas principalmente nessa primeira semana, na segunda semana, nesse início de treinamento, eu vou variar esses níveis em várias situações e assim eu vou tirando outras conclusões. Então, isso é só uma base nesse primeiro exercício de introdução. Quando ele antecipa, como ele fez agora no vídeo, ele queria sair do place antes da hora, eu vou falar não, apertar o meu colar. Se ele der um passinho para trás e parar, eu solto o colar. Se ele continuar saindo do place, eu vou com a guia colocar ele de volta no place, apertando o meu colar. Quando ele chegou lá, eu solto. Agora eu vou para uma segunda etapa da introdução. Então eu vou deixar ele livre e vou acionando o meu colar para quando ele vier para mim. Eu quero que ele comece a me acompanhar. Então eu vou aproveitar as distrações no ambiente para poder fazer esse exercício. Então eu deixei a Dory vir para cá e quando ele se distrair, eu vou apertar o meu colar, segurar até ele se virar para mim. Quando ele se vira para mim, eu solto o colar, para justamente eu passar a mensagem de que o colar vem de mim. Quando ele vem para perto de mim, o colar para. E eu vou também começar a variar os meus níveis para poder entender como que ele funciona com essa graduação. Depois de repetir algumas vezes com distrações mais simples, ele já começou a ficar bem focado em mim, então eu decidi fazer uma distração maior. Eu peguei um petisco, joguei o petisco no chão e eu queria que ele se virasse para mim. Então aí eu travei ele na guia, acionei o meu colar e fui subindo aos poucos até ele se virar. Quando ele se virou para mim, eu soltei e entreguei um petisco na minha mão. Então eu sempre fazia ele se distrair com o petisco que estava no chão para eu chamar ele de volta para mim e nesse momento eu recompenso. Vale ressaltar de novo a importância da guia nesse exercício. Então eu quero sempre que meu cachorro acerte. Se eu deixasse ele sem guia ou a guia arrastando no chão, ele ia pegar o petisco que eu joguei. Não é isso que eu quero. Então eu travo ele na guia para não deixar ele pegar o petisco e assim eu conseguir trabalhar o colar da forma que eu quero, ter a resposta que eu quero e assim desligar o colar no momento certo. Lembrando que esse primeiro exercício, ele é para o cachorro entender. Isso não é um treinamento de obediência, ele já sabe esses comandos, ele sabe senta, ele sabe deita, ele sabe vir, ele sabe o place. Então ele vai fazer tudo isso sem o colar. Eu repito várias vezes e eu incluo o colar em todos os momentos para justamente ele aprender. Se eu não fico repetindo isso, ele não vai aprender e não vai criar uma associação bem feita. E isso vai se repetir em vários treinos que eu vou fazer com ele durante esse período do treinamento intensivo. Mesmo ele sabendo fazer esses comandos, eu vou incluir o meu colar. O colar eletrônico, ele passa por uma fase como se fosse a alfabetização. Então eu preciso ficar constantemente lembrando o cachorro dessa sensação para no momento que eu precisar corrigir ele, a posição na guia, no momento que eu corrigir ele, que ele está atento a outro cachorro, ele saber exatamente o que ele precisa fazer com essa sensação do colar. É assim que a gente consegue ter um treinamento bem feito. Se eu focar só nos momentos em que eu quero corrigir, se eu focar só nos momentos em que ele faz alguma coisa de errado, eu não vou criar uma associação legal com o colar.
Então eu gosto muito de deixar claro esses vídeos de introdução, eu faço com todos os cachorros para vocês acompanharem como é um processo lento e de repetição e para os donos também conseguirem reproduzir a mesma coisa em casa e o cachorro reproduzir isso com os donos, criar essa associação com os donos igual o Jess está criando comigo aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bem explicadinho e até o próximo vídeo do Jess do treinamento intensivo.